Olá, minha gente, tudo bem? Recebo novamente Cristina e Lucinda com... Elas tiveram um conteúdo tão bacana que não deu para a gente concluir um único vídeo, então a gente deu continuidade. E eu queria agora, só para a gente ser prático e objetivo, Cristina, conta a prática mesmo, dia a dia, ações, alguma história que você possa contar, porque eu tenho muita história para contar do que a constelação mudou a minha vida. E o que esse trabalho mudou a sua vida? Uau, mudou tudo. Na verdade, eu tinha certeza absoluta que eu estava indo salvar o mundo e eu estava me salvando. Eu estou me salvando. É um processo de reaprendizado, é um processo de entendimento. A partir de contar histórias e escutar histórias, eu também consigo escrever a minha história e entender a minha história. Hoje nós trabalhamos com muitas mulheres em diversas frentes, então os projetos Mulheres e Meninas, né? Porque o Instituto Glória ele começa a atender a partir dos 14 anos. Então a gente tem projetos, por exemplo, de educação para a formação de meninas líderes do futuro, junto com a Embaixada Americana, Departamento de Estado americano e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, onde a gente forma meninas em soft skills, em competências como liderança, inovação, criatividade, do Brasil inteiro, para aprenderem a ser gestoras do futuro. A gente ensina meninas a trabalharem em Python, em robótica, a gente trabalha com mulheres em microcrédito, a gente trabalha com teleatendimento para socioeducativo, a gente tem um projeto que é a Cabine da Glória, que é o Relatos, onde mulheres conversam com a Glória, conversam com a robozinha, e, de novo, para aqueles que quiserem entender mais, o site é eusouaglória.com.br ou as redes sociais Eu Sou a Glória. É uma inteligência artificial que minera dados e, a partir disso, a partir da mineração desses dados, do entendimento desses dados, ela consegue entender não quem é a Maria, mas quantas Marias. E essa contação de histórias muito da época de vó, de bisavó, a gente consegue entender os padrões culturais, as identidades sociais e, a partir disso, buscar soluções e políticas públicas que realmente façam a diferença no nosso contexto. Então, o que isso mudou minha vida? Tudo. A Cristina de hoje nada tem a ver com a Cristina de antes. E eu espero que também não tenha a ver com a Cristina de daqui a 2, 3 anos. Cada vez que a gente conta uma história, cada vez que a gente toca a história de uma mulher, de uma menina, isso é uma somatória de histórias, né? Então, eu acho que eu aprendo sempre. Lindo. Lu, e você? Conta a tua história. Eu acho que lugar de fala é um lugar incrível, né? Só faz a gente ter mais arcabouço para falar, né? Eu venho de uma realidade de violência doméstica, né? Infelizmente, eu cresci num lar de violência doméstica, né? E aí você percebe, né, o quanto apesar de triste, né, você se colocar nesse lugar onde a gente consegue, né, através da nossa vivência, através da nossa experiência e tudo que a gente teve de privilégio depois, né, que é a oportunidade de se conectar, de estudar, de estar, como a gente consegue transformar tudo isso num propósito de vida, né, que traz mais luz aí para a Terra. A gente costuma dizer aqui no NEC que toda vez que uma mulher sofre uma violência, a sociedade inteira adoece, né? Porque não dá para falar de uma sociedade saudável onde existe violência sendo naturalizada, violência acontecendo. E aí a gente tem inúmeros casos, né? Eu acho que todo mundo que tem mínimo contato conhece uma mulher que sofre violência doméstica, né? Isso é muito triste. E a gente tem relatos assim que são bem fortes nesse lugar, né? De eu sofro violência, eu sou privada de alimentação, né? Eu sou privada de liberdade, né? A gente tem, infelizmente, ainda hoje, numa cidade grande como Sorocaba, você vai para as periferias, você tem mulheres vivendo em cárcere privado, né? Você tem mulheres que não conseguem, por exemplo, acesso ao celular. Você fala, como essa mulher vai pedir ajuda, né? Ela é proibida de usar o telefone. E é muito importante, né? E esse lugar, assim, percebido é muito importante. Quando você cria uma organização, e a nossa organização só tem mulheres na diretoria, né? E a maior parte dos projetos são executados por mulheres. Isso gera uma relação mais propícia para essa mulher participar, né? Só do companheiro, enfim, do marido saber que não tem homens ali, favorece a inserção da mulher nesse projeto. E aí a gente faz trabalhos de formiguinha, né? Isso.
Como que você transforma o olhar da comida, o olhar da terra, você transforma o olhar dessa mulher? Quando a gente entende que essa opressão que a terra sofre de apropriação, de propriedade, de exploração, você faz um paralelo com a vida das mulheres, né? A mesma ótica que o sistema patriarcal olha para a terra na hiperexploração, o sistema, enfim, naturaliza essa opressão e essa hiperexploração das mulheres. Então, a gente faz um trabalho indireto aí, de falar para ela, olha, a terra não é propriedade de ninguém, né? A terra tem que ser cuidada, enfim, tem que ser respeitada. Então, a gente faz um trabalho indireto e leva essa mulher a pensar, a refletir sobre todas essas opressões que ela também sente, né? E a gente tem casos, por exemplo, né? Vou citar um exemplo simples aqui dessa mulher entender, né, que a violência que ela sofre, ela não é natural, que ela não merece apanhar, que ela não merece ser privada de alimentação, que ela não merece ficar em casa e ser privada. E aí ela rompe com essa situação de violência e sai fora de casa. Só que aí o papel fundamental, e é o que a gente briga muito aqui, enfim, precisa brigar enquanto sociedade, não enquanto organização, não enquanto mulher vítima de violência. Essa mulher vai para o abrigo não tem vaga. O abrigo tem tempo limite para essa mulher permanecer lá. Né? Ela sai com os filhos, vai para uma casa-abrigo, né, pública, que ela não tem uma continuidade dessa ação. Então, hoje, o que a gente está buscando fazer é justamente isso, é conseguir ferramentas para criar essa continuidade de ação, né? Porque já conseguir que ela saia de casa é dificílimo, né? Que ela rompa com o ciclo de violência é dificílimo, mas se ela não tiver estrutura, não tiver apoio depois, é muito mais difícil, é muito mais. De repente, você tem uma mulher que está sem moradia e você não sabe o que fazer com ela, né? Porque, assim, a gente estimulou, enfim, a gente teve estrutura emocional para que ela rompesse com o ciclo e depois, né? Ela precisa de um teto, ela precisa se alimentar, ela precisa ter perspectiva de vida, né? Precisa de trabalho, precisa de renda, enfim, precisa de cuidado com os filhos, né? A gente precisa melhorar o sistema judicial, que hoje ainda demora. A gente vivenciou um caso de 2 meses para sair uma medida protetiva. 2 meses, onde uma mulher tem que ficar escondida, né, até uma medida protetiva sair. Então, são várias estruturas, Inácio, várias que a gente precisa rever enquanto sociedade, não enquanto organização ou enquanto mulher vítima de violência. Bom, já que estamos aqui em 3 entidades do terceiro setor, eu também acho que a intercooperação entre as entidades é muito importante, porque cada uma tem de especialidade, ajudar a outra, e fica aqui, já de antemão, as portas abertas do Instituto para poder auxiliar as suas instituições. Cristina, como eu sei que você tem compromisso, vamos continuar. Cristina, vamos lá. E no dia a dia, eu vou falar uma coisa bem simples, que eu já passei por isso, que eu fui voluntário da Fundação Casa, onde eu, como voluntário, saí arrebentado de lá, vendo a realidade das pessoas. Como é que vocês fazem para lidar com tanta gente com dificuldade e não levar isso para o seu dia a dia? Eu vou ser muito honesta. Não tem como não levar. Me dói muito e eu sofro muito por ver um mundo que ainda existe tanta violência, que ainda não existem direitos humanos claros e igualitários. Não é equidade, é igualdade. Nós temos o mesmo direito à saúde, o mesmo direito à educação, o mesmo direito à justiça. Então, eu não posso te dizer que eu teria essa receita do bolo, porque seria cruel com outras pessoas que trabalham em ONGs assim. O que eu tento, e eu mexo muito com meu marido, e quando eu faço alguma palestra, eu digo que todos os dias de manhã eu acordo querendo mudar o mundo, e de noite, quando eu vou dormir, eu quero vender minha arte na praia, mas eu não sei fazer nada de arte e moro em Brasília, que não tem praia. Então é simples o processo, eu durmo de novo e assim vai indo a brincadeira no sentido de eu olho o mundo com muita fé, com muita crença que nós podemos fazer dele melhor. Me destrói quando chega a noite, eu olho noticiários, ou quando eu vejo as estatísticas, ou quando eu paro para ver as estatísticas do Instituto, e eu vejo a quantidade de sofrimento e de falta de respeito, né, de limite ao entendimento de até onde vai o meu espaço, onde entra o outro, coisas básicas. Mas acredito em educação, eu sou professora universitária, eu acredito que com a educação a gente muda.
Então, é muito aquela frase, né? Se não sou eu, quem? Se não agora, quando? São as ferramentas que eu tenho e eu entendo o quanto eu preciso apoiar tanta gente massa. E eu descubro também, Nácio, assim como eu estou te conhecendo, conhecendo a Lu, conhecendo o Leandro aqui, enfim, que existem pessoas incríveis que mudam constantemente o mundo. A gente só precisa se encontrar. E graças a Deus, o mundo faz com que essas conexões apareçam de tempos em tempos, para que a gente tenha força para continuar. Mas me machuca muito, me dói muito. Assim como a Lu colocou, eu também fui vítima de violência atrás. Resolvi pegar o sofrimento que eu senti, em vez de chorar, vender lenço. Então, buscar soluções. E hoje, eu me inspiro e me fortaleço em tantas mulheres, em tantos homens que me dão as mãos para a gente fazer essa diferença. Mas juro que eu tenho vontade gigante e uma motivação enorme para que assim, possa um dia presenciar um mundo com mais igualdade, com menos violência e com mais respeito. Agora você ficou no mudo. Apertei o botão errado. Juntos, com certeza a gente vai chegar lá. E já fica o convite para a Cristina participar desses movimentos que a gente está fazendo pelo Instituto, onde a gente vai unir forças. E, com certeza, o que eu puder fazer pelo seu Instituto, que você puder fazer pelo meu, idem para a Lu, a gente pode fazer um mundo melhor e melhorar a vida das mulheres. Obrigado, Cristina. Foi um prazer te conhecer. Prazer todo meu, Lu. Um super beijo, meu respeito a todo o seu projeto. Obrigado, querida. Lu, vamos lá, para concluir nosso encontro aqui de hoje. Quando eu falei com a Cristina sobre essa questão do teu pessoal, né? Que eu acho que quem toca uma ONG, principalmente com esses temas, que já teve esse problema pessoal, tem que ter uma força muito grande, tem que ter uma energia muito grande. Porque eu também, como administro entidade do terceiro setor, eu sei o quanto é difícil no nosso país a gente poder fazer o bem, porque não tem subsídio de ninguém, é a gente tendo que se virar. Como é que você toca isso, Lu? Como é que você toca o teu projeto? E aí a gente já encaminha para o encerramento desse nosso encontro maravilhoso, já fica o convite para o próximo, tá? Sim. Então, Inácio, infelizmente, né, ou felizmente, eu não sei dizer, é isso, a vida pessoal é o trabalho, né? Não existe, eu acho que, para mim, assim, em todos os meus 36 anos de vida, não existe nada mais bonito do que você encontrar o seu propósito de vida. E aí, é propósito, eu durmo e acordo no meu propósito de vida, né? E isso não é opressor, né? Quando a gente fala dessa relação com o trabalho, a gente precisa entender que trabalho a gente está falando, né? Quando é um trabalho no sistema simples, capitalista, enfim, que maximiza a geração de lucro, é uma coisa, né? Quando você fala que o lucro do seu trabalho é uma mulher não sofrendo violência, que o lucro do seu trabalho é uma criança comendo tomate orgânico na comunidade, né? A gente está falando de uma outra relação, né? Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata ao universo por toda a capacidade que ele me dá, né, de acordar todos os dias com saúde e ir lá e fazer o meu melhor para justamente minimizar essa diferença que a gente vê na Terra, né? E trago uma coisa dentro de mim, assim, acho que é muito verdadeira, que é olhar para trás, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto cidadão que vive aqui e tal, nessa terra, nesse Brasil, que hoje é Brasil, mas que há 522 anos atrás não era, e entender que, historicamente, da colonização para cá, a gente teve muito sofrimento, mas muito mesmo. Então, a gente precisa olhar a quantidade de mulheres que morreram nessa terra, que deixaram o sangue aqui, sem direito nenhum, né? Para que hoje eu, enquanto mulher, pudesse ser presidente de uma organização social e promover transformação. Então, todo o meu lugar de dificuldade eu ainda olho como muito pequeno se eu olhar para o histórico desse país, né? Então, a gente precisa respeitar a memória de todas as pessoas, de todas as mulheres que morreram nesse país, para que a gente tivesse liberdade, para que a gente tivesse mais autonomia, enfim, para que a gente conseguisse sentar e discutir sobre os nossos direitos. E precisa transformar, né, esse medo, essa dor,
em uma luta que dá sequência a toda essa luta que já foi construída, enfim, que já foi feita aqui nesse país, para que isso não morra, né? A gente precisa seguir com a memória viva das nossas ancestrais, das mulheres que passaram antes aqui, e continuar transformando. Eu acho que lá na frente a gente vai realmente conseguir olhar para um mundo com mais direitos humanos, que daí não são mais, né, direitos só de mulheres. Existe um sistema, como eu falo e foco muito nisso, né? A gente precisa parar só de falar do machismo, porque o machismo é uma ferramenta do sistema, mas existe um sistema gerador de opressão, que é o patriarcado, que ele não está só oprimindo mulheres, ele está oprimindo homens, está oprimindo a natureza, né? Então, quando a gente começar a olhar para isso, entender que isso é sistêmico e que a gente precisa reverter esse olhar sobre todas as relações, como a gente está educando os meninos, como a gente está educando as meninas, como a gente está naturalizando ou desnaturalizando coisas que não são ideais, ou como a gente está tratando a Terra, né? Quando a gente começar a se olhar dentro desse sistema e começar a transformar esse sistema patriarcal num sistema humano, justo, é uma consequência a diminuição da violência contra a mulher. É uma consequência os homens eles poderem viver mais emoções, né? Eu falo muito isso dentro do projeto, que toda vez que a gente reprime uma emoção de um menino, a gente faz com que essa emoção reprimida apareça no corpo de uma mulher lá, né? Enquanto sociedade, é importante a gente olhar para todas essas questões e entender que, sim, cada um está aqui com uma missão, cada um está aqui com um propósito, o meu é esse, eu não consigo fazer outra coisa, né? E o universo o tempo todo me diz, não, você não precisa fazer outra coisa, porque estar conectada com o seu propósito gera uma força que não pode ser parada. Tá certo, Lu. Olha, foi fantástico esse encontro de hoje. Eu agradeço muito você por estar aqui com a gente. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa, principalmente nessa questão da terra, que a gente tem um tema específico sobre terra, que a gente vai conversar, e já fica o convite para você participar. Muito obrigado, e eu espero estar trazendo para vocês que estão assistindo esse vídeo conteúdos ricos, de pessoas maravilhosas, conteúdos positivos, para você ver que tem jeito, sim. É só parar de reclamar e fazer a sua parte. E ajude quem faz o bem, não importa a quem. Meu anjo, muito obrigado, foi um prazer te conhecer e até a próxima. E as redes sociais da Lucinda vão estar aqui no conteúdo desse vídeo. Procure, quem puder ajudar, será muito bem-vindo. Obrigado, Lucinda, até mais. Obrigada, até mais.